Maicon. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que nos visita nesta noite, seja muito bem-vindo nesse nosso encontro. Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7. Acompanhe na sua Bíblia. Percebe que alguém não tem uma Bíblia? Compartilhe com ele, com ela. Ou acesse aí seu celular, seu tablet. Ficando atento àquilo que Deus quer compartilhar com a gente. Nesse tema que você vai entender por que esse tema. O Senhor está ou não no meio de nós. Vai entender por quê. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme instrução do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede, junto com nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vá em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Beribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor está ou não no meio de nós? Essa pergunta me acompanhou a semana toda e tem acompanhado a vida de muitos que aqui estão, nesse momento sobretudo. Eu não quero ficar citando manchetes de jornal ou de jornais aqui. Eu não quero ficar repetindo lugares e termos comuns. O Brasil está em crise política, social, de credibilidade, institucional. Eu não quero ficar falando de dificuldades em termos de trabalho. Alguns aqui não sabem se amanhã vão chegar no trabalho e vão ser dispensados, talvez. Vai tentar entrar com cartão e negado. A situação está difícil para todos. Mas nesta noite eu quero, seguindo, a sequência, então não é uma mensagem encomendada, não é um desejo do meu coração. A vantagem de pregar verso a verso, livros inteiros, é isso. Chegou nesse tempo, hoje, justamente o dia que o Brasil está vivendo esse impasse político. Daqui a pouco tempo, talvez a presidente dê uma declaração à nação acerca do resultado, ou sobre o resultado. Mas a pergunta que não quer calar é: está o Senhor? O Senhor está ou não no meio de nós? Nós vamos confiar de que aconteça o que acontecer, pode faltar água.
pode faltar alimento, pode faltar suprimento, necessidades básicas, mas o Senhor continua com o seu povo? Vamos crer nisso? Faltando saúde, o estado da saúde pública cada vez mais decadente, faltando recursos diversos, mas o Senhor está ou não no meio de nós? Essa é a questão. E o conceito que eu julgo que seja a grande ideia desse texto, Michael vai estar dando um clique aí, a nossa confiança no Senhor não pode ser condicionada ao suprimento imediato de nossas necessidades. É isso que esse texto está querendo nos ensinar, gente. A nossa confiança no Senhor não pode ser condicionada ao fato dele suprir as nossas necessidades, e a ênfase aqui é suprimento imediato. Porque muitas vezes Deus vai nos levar ao deserto. E obviamente, o deserto de Sim era o nome em hebraico. Não tem nada a ver com o nosso sim ou não, né? Mas só fazendo uma brincadeira, talvez Deus esteja lhe levando para um deserto do não, né? Negação completa. Uma outra curiosidade bíblica muito interessante é que Refidim, que é justamente o local do acampamento do povo, significa lugar para descansar. Nada mais contraditório, né? Deus leva o povo para o deserto, leva eles a acamparem num vale, num local chamado Refidim, que é lugar para descansar, e falta água. O que fazer, amado, o que fazer, amada, quando as nossas necessidades imediatamente não são supridas? O que acontece? Eu separei esse texto em duas porções. A primeira, dos versos 1 a 3, acontece a murmuração humana. Claro, falta água. Versículo 1, toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor. Eu fico encantado com essa expressão, conforme a instrução do Senhor. O Senhor estava com o povo, mas o Senhor leva o povo do deserto até um determinado lugar e diz, acamparem em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. E a gente logo em crise, ficamos a imaginar, por que Deus está instruindo, conduzindo uma viagem num lugar em que faltava água? E o versículo 2 vai dizer que o povo começa a discutir com Moisés, dizendo, olha, dá-nos água para beber. E Moisés lhe responde, por que você está discutindo comigo? Por que vocês estão colocando o Senhor à prova? Mas o versículo 3 diz que o povo sentindo sede. Repete comigo, sentindo sede. Você já sentiu sede? Uma coisa, amado, é você sentir sede, ir ali na geladeira e pegar uma água. Sentindo sede. Não havia água. Não havia possibilidade de suprimento imediato. Mas eu quero reiterar, o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Mas o povo questionou, por que não fizeste sair do Egito? Mais uma vez, né? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos e o nosso gado? Quem está atento às mensagens de Êxodo, ou quem conhece um pouco da narrativa bíblica, vai ter a impressão de que isso daqui é uma narrativa repetida. Porque no capítulo 15, versos 22 a 25, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, andaram 3 dias no deserto, não acharam água, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O povo já havia vivido isso. Era para o povo aprender a confiar. Está ou não o Senhor no nosso meio? O Deus que faz uma vez não pode fazer outra vez? O Deus que cuidou do povo, nós precisamos lembrar, amados, que Deus estava dando uma dieta celestial para esse povo. De manhã era maná, à tarde codornize. E já havia faltado água antes, quando saíram ao deserto de Sur.
E Deus havia feito um milagre, porque eles haviam encontrado lugar onde havia águas amargas, uma árvore foi precipitada nas águas e elas imediatamente se tornaram doces. Um Deus que caminha com o seu povo. Olhe para mim, não há motivos para murmuração quando a gente contempla a nossa história e a gente percebe que em outros momentos de crise o Senhor também esteve conosco. Essa semana eu estava conversando com alguém e a gente estava falando sobre relacionamento, casamento, história, e a gente precisa aprender o seguinte: hoje nós estamos vivendo um momento de crise, mas se a gente for olhar para trás, nós já vivemos também momentos assim, porque a história do Brasil de crises é cíclica. Tem gente aqui que já passou apertos terríveis, mas Deus não cuidou? Sim ou não? Deus não cuidou? Deus não lhe sustentou? Talvez os mais novos aqui, adolescentes, jovens, não tenham ideia do que é ter falta de necessidades básicas. Mas aqueles que têm aí a minha idade, entre 40 e 50 anos, sabem do que eu estou falando. Já teve momentos na minha infância de eu comer arroz puro. Já teve momentos em que saídas esporádicas em lanchonetes, restaurantes, era algo impensável. Já teve gente aqui que já dividiu, a mãe já dividiu ovo para 4. Não briguem não, hein? Pedaço para cada. O Senhor cuidou. Eu, quando estava me preparando para casar, não tinha dinheiro para comprar 2 refeições. Eu comprava uma e dividia com a Débora. Menor parte para ela, obviamente. Não era uma divisão exata, mas era uma divisão. Deus cuidou. Mas o povo aqui, amados, não quer saber da história. E a gente, quando fala de história, aquilo que aconteceu na minha vida foi há 20 anos atrás. Nós estamos falando aqui, eu não sei precisar para dizer foi tanto tempo, mas entre o episódio em Mara e esse episódio aqui, não se passaram tanto tempo assim. Talvez semanas. Não era muito tempo. Mais uma vez Moisés é confrontado, que o povo começa a discutir, versículo 2, com quem? Com o líder. O líder sempre é posto à prova pelo povo. Por quê? Porque o líder tem que ter resposta para tudo. Sempre. E Moisés então se utiliza no versículo 2 de 2 expressões. Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão testando o próprio Deus? O Senhor não está conosco? A questão, amados, aqui de colocar o Senhor à prova é isso. Deus já nos deu no passado? Deus já não demonstrou que Ele está conosco? Por que murmurar? Talvez, amados e amadas, não exista uma forma, uma expressão mais vil do coração humano em relação a Deus do que a murmuração. E como o povo não pode murmurar contra Deus, porque pega mal, é pesado, murmura contra o líder. Murmura contra o homem de Deus. É igual que tem gente aqui, como não pode reclamar de Deus, o marido que tem, reclama do marido. Como não pode reclamar de Deus, da esposa, como Adão fez, a mulher que tu me deste, então reclama da mulher, com a mulher. Ou reclama do encarregado, do líder, do chefe da equipe, do patrão. Fala mal de tudo e de todos. Afinal de contas, a culpa é sempre dos outros. Como dizia Sartre, o filósofo cético, o inferno são os outros. Mais uma vez esse povo faz isso, amados. Versículo 3. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede? Junto com os nossos filhos e nosso gado? Gente, preste atenção. Mais uma vez o povo questiona a sua saída do Egito. Aí eu pergunto, por quê? Porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. O R. Wisby vai estar dizendo isso. O Senhor havia mostrado que podia prover água e alimento para eles. Por que brigavam com Moisés? Porque o coração do povo ainda estava no Egito. Tem gente, infelizmente, amados, eu queria estar errado, mas tem gente igualzinho aqui. Tem saudades do Egito,
do tempo que não conhecia Jesus. Essa semana eu soube de que uma pessoa foi indagar a um membro da igreja, ainda é membro, né? Deve ser desligado por abandono daqui a algum tempo. Por que você não está vindo? A pessoa teve coragem de dizer: desde quando eu entrei para a igreja, a minha vida piorou. É essa postura aqui. O Egito era melhor. Já é a segunda vez que o povo reclama. A primeira fala o seguinte: que saudade dos melões, dos pepinos, dos panelões de carne. Mas só que nós que não somos bobinhos, a gente sabe que o povo era escravo. Escravo não tem dieta, gente. Escravo tem ração. Eu imagino como era esse melão e pepino, hein? Deve ser aquela lavagem toda. O povo estava com saudade de lavagem. Porque tem gente que é assim. Tem saudade do tempo que servia a Satanás. Não aguenta as lutas da caminhada. Se esquece de que é melhor ter aflições no caminho para o céu do que gozar de benefícios servindo ao diabo. Porque o diabo dá, mas ele cobra caro. Muito caro. Ele costuma cobrar a sua alma. Há uma obra literária muito famosa, a obra de Fausto, né, de Goethe, o romancista alemão, o homem que vendeu a alma para o diabo. E fez sucesso, hein? Mas depois, o filme O Advogado do Diabo também ilustra isso. Vendeu a alma para o diabo, começou a ser bem sucedido, mas depois veio o preço. Meu querido, olhe para mim, por favor. Você que está murmurando muito, reclama dos pais, reclama do salário. Eu sei que tem gente que ganha pouco mesmo. Se a gente for ficar reclamando, amados, não vai dar para você fazer nada mesmo. Não vai aumentar o salário por murmuração. Vou murmurar, porque de tanto murmurar vai aumentar. Não vai. A crise, a tendência é diminuir. Tá? Quando você murmura, você olha a vida de olhos negativos. Você não consegue produzir. Você consegue produzir reclamando? Você acorda e fala: meu Deus do céu, antes eu tivesse morrido essa noite. Tem que ir para aquele maldito trabalho, caramba. Você não vai produzir nada, você vai ser infeliz. E não vai adiantar, porque você vai ter que fazer as suas tarefas, você tem família para sustentar. Acorda, alô? Alô? Reclamar não muda nada. Aí Deus então providencia uma solução, né, Maico? A solução divina. Mas mesmo o povo, Deus oferecendo ao povo solução divina, a constatação é de que falta fé no coração do povo. Jesus, certa feita, disse que, porventura, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra. É difícil esse negócio, amados. Moisés, versículo 4 a 7, né, essa porção, a chave para a mudança de porção é a frase: então Moisés clamou ao Senhor. Olha para mim, o povo reclama com Moisés, Moisés clama ao Senhor. A chave é essa. Quando você parar de reclamar e passar a clamar, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés começou a sentir prejuízo da sua integridade física. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Interessante como Deus faz, né? Leva os mais velhos, porque eles sabem o que eu fiz. E eles vão te ajudar. Leva os cabeças brancas, leva os anciãos. Leva na mão a vara com que feriste o Egito. Essa questão de simbolismo, gente. A fé hebraica é uma fé extremamente objetiva, concreta. Por isso essa questão dos símbolos são fortes na tradição do Antigo Testamento. A mesma vara que feriu o rio e que transformou as águas do Nilo em sangue, foi a primeira das pragas, das manifestações gloriosas de Deus contra as divindades egípcias. Leve a vara.
Aquela vara. Essa noite Deus quer trazer à memória aquilo que Deus já fez com você. E está na hora de você pegar sua vara. Não significa uma vara literal. Hoje nós estamos numa nova era, na nova dispensação. A dispensação da graça não precisa mais dos símbolos sagrados. Não existem mais símbolos sagrados. Existem pessoas sagradas. Mas existem histórias sagradas. Lembra daquilo que Deus fez? E o povo então ficou observando. Leva na mão a vara, vá em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha. A ênfase é aqui, Deus vai estar no Horebe. No Horebe, gente. O que havia acontecido no Horebe, gente? Foi lá que Moisés, ainda trabalhando, cuidando do rebanho de Jetro, foi lá que lhe apareceu a sarça que ardia e não se consumia. Volte ao lugar onde Deus falou com você no passado. Lembra? Você lembra aquela vez? Você lembra aquela vez na sua história? Nós precisamos, amados e amadas, vez por outra, deixarmos o Senhor nos levar para os lugares e situações onde nós fomos alcançados. Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. E volta ao primeiro amor, pratica as primeiras coisas. Olha para mim, porque você se esquece. Você se esquece. Você reclama hoje porque não tem carne, e ontem você não já comeu sem arroz até. Você reclama hoje que está com pouco dinheiro, mas você já não teve nada. Você reclama hoje que não tem uma roupa. Você olha o guarda-roupa, eu não tenho roupa. Tendo várias opções, mas eu não tenho roupa. Não se esqueça daquilo que Deus já fez. Olha para o seu filho, ele está vivo. Está gordinho, tem alguns meninos aqui que estão gordinhos mesmo. Tempo da crise, mas os filhos são bem criados, bem cevados. Deus está agindo. Deus agiu no passado. Deus age no presente. E o mesmo Deus agirá no futuro. E a ordem de Deus, versículo 6, bate na rocha e dela vai sair água para o povo poder beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos. E deu ao lugar o nome de Massá e Beribá, contenda e rebeldia, murmuração, por causa da discussão com que os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Amados, Moisés fez o que já estava acostumado em fazer, clamou ao Senhor. Em Êxodo 15, 25, ele clama ao Senhor. Êxodo 32, 30, ele clama ao Senhor. Em Números 11, 1 e 2, ele clama ao Senhor. Em Números 12, 13, ele clama ao Senhor. Está na hora de você aprender a clamar ao Senhor. Moisés também, mais do que isso, ele admite os seus medos. Ele chega para Deus e fala: Deus, versículo 4, daqui a pouco vamos apedrejar. O verdadeiro líder, amados, o verdadeiro homem de Deus não é aquele que não tem medo, mas é aquele que apresenta os seus medos diante de Deus. A mensagem diz assim, no versículo 3, né? Moisés orou ao Senhor. Versículo 4. O que faço com este povo? Qualquer hora dessas eles vão me matar. O Senhor disse: pega a vara. Você lembra do que aconteceu com essa vara? É Deus falando com Moisés. Eu fico imaginando, não está no texto, mas eu fico imaginando Deus falando: Moisés, pega a vara. Aí Moisés deve ter olhado e falou: que vara? Aquela. Você lembra? Olhe para mim, por isso que Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala de memorial. No Antigo Testamento tem muito disso. Pega as 12 pedras que o pessoal atravessou o Jordão, né, para servir de memorial. Antes disso, a Páscoa.
Por que celebra a Páscoa? Para que quando os filhos perguntarem por que a gente está comendo esse cordeiro e com ervas amargas, deveria ser uma coisa deliciosa, cordeiro com ervas amargas. Quando as crianças perguntarem, vocês falam para eles, olha, foi quando a gente saiu do Egito, não dava tempo, a gente fez o cordeiro representando aquele que viria nos salvar. Quando passasse o anjo da morte, iria passar por cima. Por isso que é Páscoa, passar por cima. Memorial. No Novo Testamento também tem. Jesus, antes de ir aos céus, ele reúne os discípulos, celebra a ceia e diz o seguinte: façam isso, hein? Façam isso, hein? Memória de mim. Deus está em todo o tempo dizendo, lembra. Remember. Se lembre. Se lembre de mim. Se lembre daquilo que eu estou fazendo. Deus se comprometeu a estar no local do milagre, né? Porque o texto diz, no versículo 6, ali estarei diante de ti. Deus não ia mandar anjo, ele ia pessoalmente. Tem um momento muito interessante da história de Moisés com Deus, em que Deus fala o seguinte, olha Moisés, eu estou cansado desse povo, hein? Vou mandar um anjo na frente. Moisés falou, não quero anjo não. É coragem, né, gente? Eu vou te falar uma coisa, hein? Moisés falou o seguinte, Deus, anjo não manda não. Vem pessoalmente. Não adianta, senão não adianta vir não. Ou vem pessoalmente ou desiste. Deus falou, mas eu vou fazer de você uma nova nação. Moisés falou o seguinte, e o povo vai ficar reclamando, dizendo que Deus é esse, que trouxe o povo do Egito até aqui para perecer? Moisés, homem de fé, leva o povo, bate na rocha e sai água. Deus nessa noite quer dizer para você, eu sou o mesmo. Eu vou bater a rocha na sua vida, na sua história, e vai sair água. Água da rocha. Só Deus faz isso, hein? Água na rocha. O milagre acontece. Esse evento ficou registrado na memória coletiva do povo. Salmos, por exemplo, registram. Salmo 78, 15 e 16. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Salmo 105, 41. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio. Salmo 114, 7 e 8. Treme, treme na presença do Senhor. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Isaías 48, 21 e 24. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez escorrer água da rocha. Fendeu a rocha e as águas correram. E eu não poderia deixar de citar no Evangelho de João, no capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em que ele vai dizer o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Água da rocha. Intervenção de Deus no sobrenatural. Pedra. Se existe uma realidade terrível quando há uma pedra no meio do caminho. Drummond de Andrade falava sobre isso. Há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. Mas Deus faz jorrar água no meio da pedra. Massá e Meribá. Provação e contenda. Ficou na história como os lugares onde o povo de Deus questionou a presença de Deus e o favor de Deus. Eu quero trazer assim algumas aplicações para você. Primeiro, guarda isso no coração, tá? Deus muitas vezes nos leva ao deserto e lá fica nos observando.
Ele leva. E fica observando, testando a sua fé. Aquilo que você está vivendo é porque Deus está testando a sua fé. Um dos textos mais valiosos que eu tenho no meu coração é Gênesis 22, versículos 1 e 2, quando Deus manda Abraão entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E no verso 1 e 2 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, Gênesis 22, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Era o deserto de Abraão. Olhe para mim, qual o seu deserto hoje? É quando Deus o leva para uma situação em que você precisa tomar uma decisão, e a sua decisão vai ser financeiramente contrária a você. Ninguém vai entender a sua decisão, mas Deus vai estar observando. Vai dizer: eu quero ver o que meu filho, o que minha filha vai fazer. Se ele vai de fato, se ela vai de fato confiar que eu estou no controle da história. Preste atenção, hein? Deus só fica observando. Deus te leva. A gente não pode esquecer aquilo que o texto diz, né? No versículo 1. Toda a comunidade israelita partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor. O Senhor estava ali. O Senhor sabia que aquele lugar chamado Refidim, apesar do nome, lugar agradável para morar, era um lugar que não tinha água, sim ou não? Mas Deus mesmo assim levou. Talvez você esteja vivendo a sua Refidim hoje. Deus sabe. Deus está no controle. Não murmure. Creia. Aquele que tirou água da pedra é o mesmo que pode fazer de novo, 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 de novo. Outra aplicação. Vamos lá, Michael. A murmuração é uma constante no coração de quem não se satisfaz em Deus. Só murmura quem não se satisfaz em Deus. Murmuração é incredulidade. No mundo as pessoas são estimuladas a reclamar, fazer greves, reivindicar, mas no reino de Deus o mandamento é outro. Deixa eu só lembrar uma passagem para você. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para de murmurar. Deus é suficiente para você? Você não se satisfaz em Deus? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Eu chego a dizer, amados, de que por mais que eu amo e realmente respeito as pessoas envolvidas no trabalho com o direito, se fosse depender realmente da obediência dos crentes a Deus, menos ações seriam empreendidas. E Deus iria sustentar os advogados com outras questões. Porque há direitos realmente que eu acredito que são legítimos. A gente senta biblicamente e ora. Mas tem muita gente que faz das chamadas pequenas causas, pequenos processos, a pessoa já torce: Senhor, que a Oi cancele o meu telefone. Eu estou torcendo, Deus, eu quero que a Oi cancele, porque eu quero ganhar um dinheiro deles. Quero. Tem gente que é assim ou não é, gente? Ganha de pequeno processo, depois vai outro. Depois vai outro, é a Oi, é ampla. E no Brasil, que a prestação de serviços é péssima, tem gente que fatura 3 mil num, 2 mil na outra, 5 mil na outra. Eu vou trabalhar para quê? Só vou ganhar desses. E aí um dia, eu não sei com o que estava falando, que a pessoa falou assim: mas pastor, alguém já me disse, quando a gente entra na justiça contra a Oi, a gente não está tirando dinheiro da Oi, porque a Oi tem um fundo só para pagar esse tipo de ações.
A pessoa até racionaliza. Assim, é justo, eu estou até ajudando ela. Cuidado com as murmurações. Quem te sustenta é Deus. A prefeitura não te sustenta. Deus usa ela para lhe dar aquilo que você precisa. E se ela não estiver dando, Deus vai levantar outros recursos, outras fontes. Para de reclamar. Para de murmurar. Para. O Estado está falido? Tá. O Pezão, coitado, ficou até doente. Mas não é ele. Ele não é o seu Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu não quero ficar puxando sardinha para o meu lado, mas a outra aplicação, cuidado com a murmuração em relação ao seu líder espiritual. Coitado de Moisés. Moisés, cadê a água? Moisés, cadê o pão? O coitado de Moisés, amados, era um só. Depois, mais tarde, nós vamos estar vendo no capítulo 18, Jetro, o sogro. O sogro teve misericórdia. A sogra deve ter dado um toque e o sogro foi lá e disse o seguinte: vem cá, o que você está fazendo é errado, rapaz. Todo mundo só vai até você. Moisés deveria estar cansado, estupefato. E olha que Moisés já tinha 80 anos, gente. Não respeitava o velhinho. Tudo era Moisés. E aí, me desculpe essa aplicação, mas eu tenho que falar da minha função também. Tenha misericórdia do pastor, gente. Tudo é culpa dele. Preste atenção, a figura controvertida do pastor. Pastor Léo, pastor Macário. Pastor Macário começando agora. Você podia ser outra coisa, Macário. Olha só, um garoto bonito, esbelto desse. Se o pastor é dinâmico, ele é ativista. Se for calmo, não tem visão ou é preguiçoso. Se o pastor é exigente, ele é intolerante e ditador. Se não exige, ele é displicente e negligente com o ministério. Se o pastor visita, é porque gosta de incomodar o sossego dos outros. Se não visita, é irresponsável e descuidado com as ovelhas. Se o pastor se veste bem, é vaidoso, extravagante. Se veste mal, é relaxado e tem mau gosto. Se o pastor anda sorrindo, é porque anda estressado. Ou melhor, é irreverente e gaiato. Se não solta um sorriso, anda estressado. Se o pastor fica com jovens, é imaturo, não se coloca no seu lugar. Se fica com os adultos, é antiquado, ultrapassado e cafona. Se fica com as crianças, é infantil, precisa amadurecer. Se procura atualizar-se, é mundano, tem mentalidade secular. Se não se atualiza, é mente fechada, não quer se reciclar. Se o pastor cuida da família, é descuidado com a igreja. Se cuida da igreja, é descuidado com a família. Se prega muito tempo, é prolixo, cansativo, metido a intelectual. Se prega pouco, não tem mensagem, nem na internet. Se procura agradar a todos, é sem personalidade, interesseiro. Se for positivo e procurar corrigir e disciplinar o rebanho, é porque é parcial e só disciplina os fracos. Se realiza programas novos, é que só quer viver de promoções e oba-oba. Se não realiza, não tem ideias novas. Se o pastor é alegre, é sem linha e deveria ter mais compostura. Se chora no púlpito, é chorão, sensível demais, não tem domínio próprio. Se o pastor organiza trabalhos e campanhas, é explorador do rebanho. Se não organiza, é que não dá trabalho ao rebanho, não tem criatividade. Se o pastor fala alto, não tem argumentos para convencer. Se fala baixo, é um coitado, tímido, nem voz tem. Se prega nas ruas, é porque barateia o evangelho. Se só fica na igreja, está acomodado nas quatro paredes do templo. Se o pastor faz amizades no rebanho, tem panelinha, faz acepção de pessoas. Se ora muito, é porque não tem o que fazer ou está querendo aparecer. Se ora pouco, é relaxado, irresponsável, preguiçoso e carnal. Se termina o culto cedo, é frio, não deixa o espírito operar na igreja. Se termina tarde, é irresponsável e impontual. Se o pastor não fala, deixou de ser renovado, perdeu o dom. Se o sermão pastoral tem 10 pontos, é chato, cansativo. Se tem 2 pontos, não tem conhecimento bíblico. Se prega tratando das necessidades da congregação, está explorando as pessoas. Se faltar algum culto, é porque está pensando em deixar a igreja. Se nunca falta, vai terminar um dia no psicólogo, né? Se o pastor prospera financeiramente,
deve estar roubando da igreja. E se não prospera, está em pecado e não tem fé. Coitado de Moisés. Coitado de nós. Cuidado com a murmuração em relação ao seu líder espiritual. Outra aplicação. Temos de clamar ao Senhor bem mais do que reclamar aos homens. Porque às vezes a gente reclama aos homens. O Salmo de número 121, para mim, é muito chave nisso daqui. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro vem, que fez os céus. Olhe para mim. Se a resposta que você precisa está no Senhor, por que você só reclama para os homens? Posta no Facebook, no WhatsApp, murmura, reclama. Para. E clame a quem de fato pode resolver os seus problemas. Pare de falar de Deus ao seu marido e comece a falar a Deus sobre o seu marido. Pare de falar de Deus para sua esposa e viva. Seja um esposo melhor. Fala para Deus. Fala para Deus. Você tem que falar para Deus. Um dia uma pessoa de outra igreja veio com uma situação delicada. Pastor, quero ajuda para o meu casamento. Falei, poxa, mas você congrega na igreja tal, pastor fulano de tal. Ah, mas o meu marido, para ele, não quer falar. E eu já fiquei estranho, né? Não quer falar para o pastor. Falei, mas por que está vendo? Não, porque ele não aceita que está com problema. E não quer falar com ninguém. Eu falei com ela, então fala para Deus. Clama. Clama. Jeremias 33:3 os antigos chamavam de o telefone de Deus. Quer saber o número do telefone de Deus? Olha que poder, hein? A dica você só tem aqui, hein? O telefone de Deus. Jeremias 33:3. Quem souber, recita. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A última aplicação. Jesus é a nossa rocha ferida. Dele já saiu água para nos saciar espiritualmente. 1 Coríntios 10:4, para quem não sabe, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. É Paulo reinterpretando aquilo que havia acontecido em Êxodo 17. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E o Paulo, o apóstolo, diz: e a pedra era Cristo. Jesus é a rocha ferida. Clame a Ele e virá a água necessária. Por isso ainda não era a última, porque agora vem a pergunta que não quer calar. O Senhor está ou não no meio de nós? Nossa confiança no Senhor não pode ser condicionada ao suprimento imediato de nossas necessidades. Porque Deus usa as experiências difíceis para fortalecer a nossa fé, para amadurecer o nosso caráter. O povo de Israel era muito fraco em sua fé em Deus, pois pensava que Deus, ou o seu Deus, os havia conduzido a um lugar em que não poderia cuidar deles. Mas não há lugar que Deus leva você que Ele já não esteja lá primeiro. Quando Deus te manda para um lugar, quando Deus te manda para viver uma situação, olhe para mim, meu querido, o Senhor já está lá há muito tempo. Ele já está lá há muito tempo. O que você precisa fazer é confiar de que mesmo que as coisas não aconteçam no seu tempo, Deus não obedece o relógio humano.
Deus obedece à sua vontade soberana. Para Deus só existe um tempo, hoje. Deus só articula os verbos no presente. Eu sou. A minha graça te basta. Jesus disse a Paulo: eu sou, confia em mim, entrega teu caminho ao Senhor, confia em mim, no mais eu farei. Confia. Um menino estava tentando levantar uma sacola pesada, e o pai do lado, e o pai estica o braço, abre a mão e diz: use toda a sua força, meu filho. O menino tentou uma vez, tentou outra vez, sem sucesso. O pai, mesmo gesto, estendeu a mão e disse: filho, use toda a sua força. E o menino disse: eu não consigo, pai. E o pai então disse: menino, olha para mim. E falando devagar e mostrando os dedos assim, ó, use toda a sua força. Aí o menino entendeu que o pai, na verdade, estava esticando a mão para pegar uma das alças da sacola. Ele não estava só. Então, quando o pai dizia, use toda a sua força, ao mesmo tempo o pai estava dizendo, eu estou aqui para lhe ajudar. Conta comigo. Nessa noite Deus está dizendo, você não está sozinho. Eu estou te levando ao lugar que você está vivendo. Eu vou permitir que você bata na pedra. E a pedra é Cristo. E vai sair bebida espiritual. E repetindo aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. E a água que eu tenho para você beber vai gerar em você uma fonte. E à medida que você tiver sede, você vai ser saciado. 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 Ad eterno. Usando uma expressão em latim, para todo sempre. Para todo sempre. O Senhor está ou não no meio de nós? Está ou não? Podemos confiar ou não? Podemos descansar ou não? Abaixa sua cabeça, pensa nisso. Você que está me ouvindo na internet, me assistindo, está o Senhor no meio de nós ou não? Talvez, ou muito acertadamente, certamente, Deus não está suprindo imediatamente. Porque Deus tem o seu tempo. Eu já disse isso para vocês, mas vou repetir. Em uma noite, Deus tirou o seu povo do Egito. Preste atenção. Em uma noite, Deus tirou o seu povo do Egito. Mas precisou de 40 anos para tirar o Egito do seu povo. Deus está trabalhando. Deus está usando as circunstâncias. Preste atenção, todas elas. Todas elas. Para lhe sustentar. Deus está lhe levando para um lugar onde não tem água. Deus está lhe levando a um lugar onde aparentemente não tem água. Mas tem uma rocha. E nessa rocha, e dessa rocha, virá tudo o que você precisa. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Fique de pé, meu querido. Fique de pé, minha querida. E você que quer confiar mais nesse Deus que está com você, mesmo quando você não está sentindo a presença dele. Você que crê que o Senhor vai estar tirando a água da rocha. Em situações realmente difíceis, momentos de limitações,
Sai do seu lugar, vem aqui à frente. E diga: eu creio que o Senhor está comigo. Eu preciso dele na minha vida. Vem aqui e diga: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Eu quero viver esse milagre. Eu quero viver essa experiência. Vem. 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 Vem, querido. Vem, querida. Vem. Ele levanta os mortos. Oh, Deus. Sara e cura os feridos. Vem você. Vem. Vem. Deus que desde a eternidade, coração apertado, venha. Está no controle. Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Deus que desde a eternidade, está no controle. Vem, querido, vem, querida. Desce a galeria, venha. Aqui debaixo. O meu Deus é soberano. Deus vai providenciar tudo que você precisa. O meu Deus é soberano. Deus está com você, para de murmurar. Se o meu coração comece a adorar, para de bater, Ele sopra em minhas narinas. Vem. E me traz de volta a vida. Vem aqui. Quero convidar pessoas da igreja para vir aqui à frente também, para orar por estes agora. São pessoas que precisam da sua oração, querido, querida. Venha, venha para orar. Pega aí 2, 3 pessoas e ore. Vamos fazer um grande clamor aqui agora. Venha. Você veio aqui, você precisa receber assim aquela oração, aquele toque. Sai do seu lugar, venha. Identifique alguém. Alguém que você conhece, não conhece. Venha. Venha. Vem aqui. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no controle. O Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração para de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração para de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida.
Igreja, vamos orar. Aleluia. Nós confiamos, Senhor, que Bendito é o teu nome, Senhor. muitas vezes o Senhor nos leva a lugares onde não há água. Oh, Deus. E começamos Exaltado é o Senhor. a murmurar, a reclamar. Aleluia. E o Senhor, então, por graça e por misericórdia, Jesus. faz com que haja um milagre. E nesse milagre a gente começa a confiar de que o nosso Deus está conosco e nada nos faltará. Ministra na vida destes que estão aqui à frente. Homens e mulheres que estão observando, meu Deus, a sua palavra. E que desejam obedecer. Por favor, ó Deus, derrame sua graça. Derrame sua misericórdia. Ensina-nos a confiarmos quando todas as disposições estiverem indo contrário a nós. Queremos confiar. Queremos confiar. Você que veio aqui para orar por alguém, guarde o nome dessa pessoa. Se comprometa a orar essa semana. Faça isso. Volte para o seu lugar, por favor. Você sente amado, amada. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. e a consolação maior do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, seja com o povo de Deus na superfície da terra, Aleluia. desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Aleluia. Ore silenciosamente, pedindo a Deus a bênção para essa semana. Os pastores, nós vamos estar à porta para cumprimentar todos.